E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Márcio Borer e tá começando mais um Cartoleia aqui no Minha Torcida. Na rodada passada, no Cartola FC, a gente acabou dando umas dicas aí meio furada e o time acabou pontuando bem pouquinho, né? Se bem que nas primeiras rodadas, o importante não é pontuar, e sim adquirir novas cartoletas para você poder chegar ao final do campeonato montando times competitivos. E como a gente não fez muito a pontuação, hoje eu tô aqui pra gente tentar montar dois times. Um time que seria o ideal, que você vai gastar um pouco mais de cartoletas, e também um time bem econômico para economizar ao máximo, colocando em campo um time que possa pontuar bem. Nessa terceira rodada, já não tem mais aquela fórmula para você conseguir mais cartoletas como na primeira e na segunda rodada. Já começa a valer mais aquela ideia de você pontuar bastante e, consequentemente, adquirir mais cartoletas também. Com base nisso, nós montamos então dois times. Um que seria o time ideal, com jogadores que custam um pouquinho mais e que tem um potencial para jogar bem a rodada, e também um time com jogadores bem econômicos, aqueles que foram mal, que estão com o preço bem baixinho, para a gente economizar o máximo de cartoletas e, quem sabe, fazer uma boa pontuação. Bom, as duas primeiras rodadas então ficaram para trás. A partir de agora vamos pensar um novo time. E essa rodada também está difícil de escalar porque tem muitos times jogando a Libertadores e é bem provável que eles poupem jogadores no final de semana. Afinal, tem jogos decisivos aí no meio da semana que vem. O caso do Grêmio, do Atlético Paranaense, o Internacional, Flamengo e o Cruzeiro. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso time ideal. Vamos começar pelo goleiro. Nessa rodada nós vamos indicar de novo o Alexandre, o goleiro do Vasco, que está custando 9 cartoletas e 79. Ele tomou gol na última partida, não foi assim tão bem quanto a gente imaginou, mas mesmo assim valorizou uma cartoleta no seu preço. Então nós indicamos ele de novo, afinal o Vasco vai jogar em casa. A partida vai ser disputada na Amazônia, né, com o mando de campo sendo do Vasco. Então o goleiro Alexander é jovem e tem muito potencial para fazer pontos para você. O nosso time é um 4-4-2, o nosso time ideal. Então, portanto, nós temos dois zagueiros a partir de agora. Um deles é o Léo do Cruzeiro, custando 8,39 cartoletas. O Léo tem se tornado bastante regular e o Cruzeiro vai jogar em casa contra o Goiás. Então a tendência é de que o Cruzeiro vença essa partida e o Léo sofra pouco com o ataque do time do Goiás. E o companheiro do Léo na zaga é o Arboleda, zagueiro do São Paulo, que vai jogar em casa contra o Flamengo. É arriscado escalar esse jogador porque o jogo contra o Flamengo certamente será um jogo de grandes oportunidades para ambos os clubes marcarem gols. Mas a gente está apostando aí que o Arboleda vai sair de campo sem levar gol, com SG positivo, marcando pelo menos 5 pontinhos. Até porque o Flamengo tem jogo na Libertadores e também precisa vencer, então provavelmente vai poupar jogadores nessa partida contra o São Paulo. Na lateral, para insistir um pouco mais, vamos colocar de novo Léo Gomes, lateral direito do Grêmio. Não foi bem no jogo passado, está custando apenas 4 cartoletas, com 44 centavos de cartoleta, e é uma boa aposta. Ele estava fazendo boas partidas com o Grêmio na Libertadores, jogando bem, fazendo gols no Campeonato Gaúcho. Nesse Brasileirão ainda não desencantou como alguns outros jogadores, então ele é uma aposta nossa na lateral direita. O Grêmio vai jogar em casa contra o Fluminense, que perdeu as 2 partidas até agora no campeonato. E o companheiro de lateral do Léo Gomes é o Egídio do Cruzeiro. Poderia ser o Edilson também, mas a aposta no Egídio, que custa 9 cartoletas, um pouquinho elevado para esse início de campeonato, mas jogo em casa contra o Goiás, o Cruzeiro não deve ter dificuldades para vencer essa partida e o Egídio pode contribuir com a vitória do Cruzeiro. Passando agora para o meio de campo, Soteldo dos Santos pode ser novamente uma opção. Ele também não foi bem na rodada passada, nós também havíamos indicado ele, assim como também na primeira, mas agora a gente imagina que ele vá conseguir jogar a partida dele, jogar o futebol que ele sabe que tem. Ele custa 4,72 cartoletas e o Santos vai jogar fora de casa, porém contra o CSA, que dá ao Santos aí um favoritismo nessa partida. E o Soteldo tem grande potencial de pontuar nessa partida. Fazendo uma dobradinha do Santos no meio de campo, Jean Mota também é uma boa opção. Ele custa 9,03 cartoletas. Também os mesmos atributos que eu citei antes para o Soteldo servem também para o Jean Mota. Jogo fora de casa, porém contra o CSA, o Santos deve sair de campo com a vitória e o Jean Mota tem potencial para fazer uma boa partida. Fechando o triângulo aí do meio de campo, nós temos também o Robinho, que custa 8,33 cartoletas, é do Cruzeiro, também vai enfrentar o Goiás.
é mais um jogador do Cruzeiro aí no nosso time para pontuar bastante nesse final de semana. Mais uma vez eu lembro que o Cruzeiro vai jogar contra o Goiás em casa, então tem grande possibilidade do Cruzeiro sair de campo com a vitória, que é muito importante. Se o Cruzeiro vencer, é muito provável que esses jogadores também façam boas pontuações. E agora no ataque, o trio de ataque que deve pontuar muito no Cartola, fazendo você se tornar o líder da liga que você estiver participando aí com seus amigos, hein? Que tal? Bom, primeira opção é o Ricardo Bueno do Ceará, vai jogar em casa contra o Atlético Mineiro, que está eliminado da Libertadores e venceu as 2 partidas no Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim nós confiamos que o Ricardo Bueno vai fazer uma boa partida novamente, apagando a má atuação da rodada passada. Ele custa 17,84 cartoletas e é uma aposta arriscada, mas que se ele vier a jogar bem, pode fazer bons pontos para você. Vale lembrar que o Ricardo Bueno, mesmo com a atuação apagada na rodada passada, tem uma média de pontuação de 8,90 pontos, ou seja, a chance dele pontuar bem na próxima rodada também é grande. Companheiro do Ricardo Bueno no comando do ataque do nosso time é o Antony do São Paulo. O jovem jogador está fazendo boas partidas, fez 10 pontos na última rodada e tem uma média de 8,80 pontos em cada rodada. Isso é muito bom, ele é jovem, é promissor. O São Paulo joga em casa contra o Flamengo. A gente está apostando também numa boa partida do Antony, mesmo sendo diante do Flamengo, que está ali enfrentando um pouquinho de crise. E fechando nosso comando de ataque e também com a braçadeira de capitão vem o Everton do Grêmio. O Grêmio vai jogar em casa contra o Fluminense. O Everton não foi tão bem na segunda rodada e na primeira rodada se salvou porque fez o gol de Minerva do Grêmio contra o Santos. Mesmo assim, e custando 14,78 cartoletas, o Everton é um dos principais jogadores, se não o melhor jogador em atividade no Brasil neste momento, e é óbvio que ele pode desequilibrar para o time do Grêmio em cima do Fluminense, ainda mais jogando em casa com o apoio da torcida. Se ele não está marcado como jogador provável para essa rodada, mas eu acredito que se o Renato quiser vencer essa partida, vai utilizar o Everton também, e a gente colocou ele como capitão, porque ele fazendo gols, ele certamente vai pontuar muito nessa rodada do Cartola. E o nosso técnico do time ideal é Mano Menezes. Ele está custando 9,42 cartoletas e vai jogar em casa contra o Goiás. Tem o apoio da sua torcida, tem um retrospecto muito positivo em casa, né? O Mano Menezes é um dos técnicos que mais tempo está no comando do Cruzeiro nos últimos anos. Ele e Renato Portaluppi, se não me engano, são os técnicos que estão há mais tempo no comando dos seus times, e isso dá muita moral para que em casa ele consiga um resultado positivo para a sua equipe. Então a gente está apostando no Mano Menezes como técnico do nosso time ideal. E agora você pode conferir aqui na lateral o time completo que nós selecionamos aqui como ideal, colocando o Everton, que é um risco enorme colocar o Everton, já que ele nem está relacionado ainda no Cartola. A gente acredita que ele vai jogar e como capitão ele vai marcar gols e fazer muita pontuação. Então lembrando, nós temos o Alexander no gol, o Arboleda e Léo na zaga, Léo Gomes e Egídio nas laterais, Soteldo, Giamota e Robinho no meio de campo e Ricardo Bueno, Antony e Everton no comando de ataque, e o técnico é o Mano Menezes. Agora que a gente viu o time ideal, que soma aproximadamente 117,4 cartoletas, se você não tem esse montante todo de cartoletas, você vai ter que fazer algum manejamento aí, né? Retirar alguns dos jogadores mais caros e optar aí por jogadores mais baratos. Lembrando que as nossas dicas, né, não era para ser seguidas na risca, então se você acha que tem algum nome aqui que não faz sentido para você, né, pode fazer a alteração que você achar melhor, tá certo? São apenas as nossas dicas aí para a rodada. E se você tem poucas cartoletas, como é que faz? Bom, a gente montou um time bom e barato para você tentar mitar aí na rodada do Cartola, na liga com seus amigos, enfim. Esse time tem a formação 3-5-2, porque os meios de campo são mais fáceis de montar, porque eles estão mais baratos, né? Os atacantes acabam ficando caros, os bons, né? Os que têm potencial para pontuar bastante ficam caros. E esse time tem o custo de 62,04 cartoletas, ou seja, muito barato, dá para você montar tranquilo, impossível você não ter 65 cartoletas para montar um time, não é mesmo? Então, vamos lá para o nosso time alternativo. Vamos lá então, nosso time alternativo, custando 62,404 cartoletas. Vamos começar pelo goleiro. Nós vamos colocar o Paulo Vitor do Grêmio, que custa 1,86 cartoletas. Ele está muito barato. Não foi bem nas 2 primeiras rodadas do Brasileirão e a gente está apostando que é impossível que ele vá tão mal de novo na terceira rodada. 3 rodadas seguidas indo mal, não é possível. O Paulo Vitor, que no Gauchão e na Libertadores da América estava fazendo ótimas partidas e grandes defesas. Então, a gente acha que nessa terceira rodada ele vai voltar a essa grande fase que ele está vivendo. Então,
1,86 cartoletas, praticamente nada é dado o Paulo Vitor no nosso gol. Como eu falei, essa formação para o time bom e barato, o 3-5-2. Então nós temos 3 zagueiros a partir de agora. O Gum, da Chapecoense, custando 5,76 cartoletas. O Gum é um bom zagueiro, vai jogar em casa contra o Atlético Paranaense, que a gente já sabe que vai lançar time misto ali, uma mistura entre o time titular e o time reserva. Então a chance da Chapecoense em casa conseguir um resultado positivo é boa, e a chance do goleiro ser vazado e do Gum fazer uma partida ruim é bem pequena. Então o Gum é uma boa aposta para essa rodada. Nós também temos o zagueiro Ricardo do Vasco, que vai jogar em casa contra o Corinthians. Então o Corinthians também está ali numa indecisão sobre utilizar titulares ou time alternativo, né? Independente de estar ou não disputando Libertadores, o Corinthians aparentemente vai fazer um rodízio aí dos jogadores. Então o zagueiro Ricardo é uma opção também para a sua zaga. Ele custa 6,16 cartoletas. E no nosso time bom e barato, o zagueiro Léo do Cruzeiro também é uma opção. Ele custa só 8,39 cartoletas e usa os mesmos atributos que a gente já citou antes. Vai jogar em casa contra o Goiás, então é grande as chances do Cruzeiro não ser vazado nesse jogo e o Léo fazer pelo menos 5 pontos. E se ele não roubar as bolas ou, quem sabe, no ataque acabar marcando o gol. Então a chance do Léo fazer uma pontuação regular é muito boa para o Cruzeiro e para o seu time no Cartola. Agora no meio de campo nós temos 5 opções, na verdade são 4, né? Uma opção é o Michel do Grêmio, que jogou na última partida na zaga do Grêmio e acabou marcando gol contra, então foi mal na partida. Nessa rodada é provável que ele atue novamente como zagueiro, visto que o Grêmio está com jogadores faltando na parte da zaga e tem jogo da Libertadores durante a semana, então o técnico Renato pode poupar a dupla de zaga e o Michel deve fazer essa função aí de zagueiro. Mas como no Cartola ele conta como meia, então a gente inclui ele aqui no nosso meio de campo. E é impossível também que ele faça gol contra 2 jogos seguidos, né? Então, Michel é uma boa opção para essa rodada. Ele está custando 3,69 cartoletas. Outra opção no meio é o Tarles, o meio campo da Chapecoense. Ele está custando 3,43 cartoletas e vai pegar o Atlético Paranaense desfalcado em casa. Então a chance dele de fazer uma boa partida é boa. No nosso meio de campo tem um jogador do Santos, o Diego Pituca, que é um meia que está custando 1,26 cartoletas, ou seja, é muito barato. E o Santos vai jogar fora de casa, porém contra o CSA. Então a chance do meio de campo ali estar povoado pelos jogadores do Santos e não pelo do CSA é muito maior. Diego Pituca pode fazer uma boa partida e pontuar no seu Cartola. As próximas 2 posições no meio de campo são do Cruzeiro, que vai jogar em casa contra o Goiás. Um deles é o Lucas Romero, que custa apenas 1,43 cartoletas. Chance de conseguir uma assistência ou de repente de marcar um gol é grande, jogando em casa com a sua torcida apoiando, enfim, é uma boa opção e olha, muito barata, né? E para fechar, o Thiago Neves, que também será o nosso capitão, vai jogar em casa também. Ele custa apenas 6,19 cartoletas. Thiago Neves costuma marcar gols no Cruzeiro e costuma também dar muitas assistências, comandar ali o meio de campo. Ele é o armador do time do Cruzeiro. É uma boa opção também como capitão. Se ele marcar um gol ou uma assistência, ele faz ali uma ótima pontuação dobrada. Inclusive fez gol na última partida, hein? No ataque nós temos dessa vez 2 jogadores no nosso time bom e barato. Um deles é Maxi Lopes, jogador do Vasco da Gama. O Vasco, a gente lembra, vai jogar lá em Manaus contra o Corinthians, ou seja, é um campo praticamente neutro, mas o mando é do Vasco. O Vasco perdeu as 2 primeiras partidas do campeonato e deve estar mordido, precisando da vitória. E o Maxi Lopes fez gol na última partida, onde o Vasco perdeu, então ele pontuou bem. Está custando 6,09 cartoletas e tem chances de marcar mais um gol aí, pelo menos contra o Corinthians. E fechando o nosso comando de ataque, nós temos o Diego Tardelli, do Grêmio. Ele ainda não rendeu aquilo que se espera no Grêmio, mas com 9,96 cartoletas, ele é uma opção. O Grêmio vai jogar em casa contra o Fluminense, provavelmente utilizando aí um time alternativo, e o Tardelli pode ser o centro das atenções do ataque gremista, ou seja, muita bola indo para ele, para quem sabe conseguir uma assistência ou até marcar gols. O Grêmio jogando em casa é forte, né? Candidato para vencer essa partida contra o Fluminense. E para fechar nosso time, o técnico do Vasco, o Marcos Valadares, que custa 7,82 cartoletas. Como você pode ver, a gente está apostando numa vitória do Vasco. Em o Vasco ganhando essa partida, o técnico também fará boas pontuações. Então o técnico Marcos Valadares, do Vasco da Gama, é uma boa opção para o seu time, certo?
Então aqui você pode conferir o nosso time bom e barato, com jogadores com preço bem baixinho, né? Não tem nenhum jogador custando mais de 10 cartoletas, isso é interessante. E mesmo assim, mesmo custando barato, pode ser que eles façam boas pontuações e até valorizem os seus preços, né? Só a rodada dirá qual dos dois times foi melhor. Muito bem, esses foram os dois times que a gente montou para o Cartola na terceira rodada. Se você é novo aqui no canal, se inscreva para receber mais vídeos como este e outras dicas nas próximas rodadas. Acesse o minhatorcida.com.br para ver muitas outras notícias, além de matérias relacionadas ao Cartola. E também deixa aí embaixo as suas opções para goleiro, zagueiro, lateral, meio de campo e atacante no Cartola. Vamos ver quem imita mais ao final dessa rodada, tá bom? Um grande abraço e bom jogo para todo mundo! Então, o técnico Marcos Valadares do Vasco da Grama